Amém, né? Amém. Bom dia com Jesus. Eu peguei um monte de gente ali. É bom dia ou boa noite? Eu peguei um monte de gente. Eu peguei vocês tudo, né? Mas tá bom. Boa noite com Jesus, né? Quem quer orar aqui hoje? Ninguém quer orar? O Robert quer, né? A Vitória também quer. Adivinha o que a gente tem hoje? A gente tem uma coisa bacana hoje. O último capítulo da novela, não é novela não, né? Do desenho Rei Davi. A sexta e última parte. Vocês faltam, por isso que vocês não sabem. Falta sim. Mas hoje é a última parte. E a gente, quinzena que vem, eu não sei se eu vou estar aqui. Eu vou operar meu joelho, eu não sei se eu vou estar em condição de andar. Mas se eu estiver aqui, Deus me dê a graça, nós vamos fazer aqui, quinzena que vem, a exposição dos desenhos artísticos na cartolina. E vamos comentar que nem aquela outra vez que foi como Sansão, né? Vai fazer um trabalho bacana, se Deus quiser. Eu já estou com alguns prontos lá em casa. Mas vou deixar para a quinzena que vem. Tá joia? Mas hoje a gente vai então e vamos louvar a Deus. Quem quer louvar o Senhor? O tempo nosso hoje é mais curto. Já começou uns 15 minutos atrasado. E também a gente vai terminar meia hora antes, né? Porque a gente vai lá para a casa do irmão Wilson, né? Também orar lá e fazer algumas felicitações e considerações lá também. Querendo Jesus. Qual que é o louvor? Estou seguindo a Jesus Cristo. Vamos louvar o Senhor e depois faremos uma oração. Amém? Louve com alegria, tá joia? Estou seguindo a Jesus Cristo. Não vou
Bata essas fotos para depois a gente fazer um trabalhozinho, né? Se não quiser que tire, eu não vou tirar, né? Se tampou o rosto, eu não vou tirar. Para que eu vou tirar? O rosto tampado vai ficar mais feio ainda. Às vezes a gente está se sentindo feia, que é a coisa toda, a gente não quer tirar. Não tira não, irmão. Aí eu não tiro. Mas se tampar o rosto, aí que fica feio, né? Olha lá, tem mais algum hino? Vamos, mais um? O sabão. Ah, esse dá para vocês cantar. Pra você. O que é que o sabão faz, será, hein? Vamos lá. Amém. Quem quer orar aí? Quem quer orar? Então vem, Vitória, vem cá vocês dois me ajudar. Vamos orar a Deus, né? Pedir para que o Senhor venha nos abençoar. Você concorda, Vitória? Ela muito prontamente, né, se qualificou para poder orar. Bom, não, fica do meu ladinho, de lado de cá. Hoje eu tenho 2 guerreiros para orar comigo aqui. Certo? É a irmãzinha Vitória, né? Irmão Robert. Fala assim pro pessoal lá em casa poder ver vocês. Quem vai começar? Vamos começar pela irmã Vitória. Então vamos lá. Pede pro pessoal fechar os olhinhos e vamos orar. Fala com eles. Feche os olhinhos. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor Deus, Pai, pedimos ao Senhor que venha abençoar o encontro da mocidade, nossa cidade, ao papai e à mamãe, o papai e a mamãe, a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, pedimos também que nos ajude na escola, no estudar para as provas, nas tarefas do dia a dia, no ajudar a mamãe, a deixar tudo organizado, em nome de Jesus. Amém. Amém, né, irmãos? Obrigado pelos vocês dois. Nós vamos assistir um desenho agora. Tá joia? Tem mais algum hino? Ah, tá. Tem a oportunidade do Diego, né?
Pode vir, Diego, então tomar posição. Enquanto o Diego prepara ali para ele poder louvar o hino, daqui um pouco a gente vai assistir então a 6ª parte do desenho Rei Davi. Preste bem atenção, que depois eu vou convidar vocês para sentar aqui comigo e nós vamos fazer algumas perguntas e conversar sobre o Rei Davi. Mais para cá, irmão. O hino é Vitória, Vitória. Bênçãos que eu tenho pra contar e vitórias pra compartilhar. Eu não sei por onde começar, me alegra o coração. Tanta gente que já foi curada, tanta gente que aceitou Jesus. Hoje eu quero te agradecer, querido Senhor. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta, firme no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Eu te louvo por tantas vitórias. Te louvamos por estes milagres que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Pela graça e poder de tua glória, nossas vidas em ti é conquista de vitória e vitória. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta, firme no Senhor.
salva de palmas ao Senhor. Amém, né, irmãos? Sim, é um hino muito bonito, né? Vou deixar essa água aqui. Vamos para a parte do desenho, então. Peço aos irmãos, né, que prestem muita atenção no desenho. Depois a gente vai comparar com a Bíblia e conversar um pouquinho sobre a história do rei Davi. Tá joia? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá, irmão, na hora que puder soltar. Rei Davi. Davi, meu querido Davi, será que você sente tanta saudade de mim quanto eu sinto de você? Davi. Mical está lá no palácio. Como você está, Mical? Mical. O rei Saul não o seguirá até aqui. Devemos começar a construir seu reino. Uma nação não pode ter 2 reis. E o rei Saul é o legítimo governante de Israel. Nós vimos quando o profeta Samuel veio e o ungiu como rei. Sabe que o senhor já abandonou Saul. O verdadeiro rei de Israel é você. Você é o único rei de Israel. Tá chegando um exército lá, ó. Davi, o rei Aquis está invadindo Israel. As tropas filisteias estão Rei a caminho do Aquis. castelo de Saul. Se preparem todos para a batalha. Batalha? Ao lado de quem? De Israel, é claro. Ouça o que está falando. Acha que Saul vai recebê-lo de braços abertos? A primeira coisa que fará será jogar a lança contra você. Vamos acabar lutando contra nossos compatriotas israelitas. Então, o que devo fazer? Essa guerra não é sua, é entre o rei Saul e os filisteus. O problema é dele. Se Deus ainda quiser que Saul seja rei, ele será vitorioso. Caso contrário, ele vai ter o que merece. Lá estão, são muitos. Há pelo menos 10 deles para cada um de nós. Samuel! Tá um exército de frente ao outro. Senhor, o profeta Samuel morreu há 5 anos. Ele morreu. Então, um sacerdote. Devemos oferecer um sacrifício a Deus para que nos ajude. Não há sacerdotes. O quê? Por quê? Você matou todos quando ajudaram Davi a fugir há alguns anos. Se estão todos mortos, tragam um mago para trazer de volta os mortos. Pai, Deus não vai gostar disso. Um mago! Esse mago mais parece bruxa lá pra ver. É o profeta! Profeta Samuel, os filisteus lançaram um exército contra mim. São muitos deles. Não sei o que fazer. Por favor, me ajude. Deus o escolheu para ser rei. Mas você só trouxe desgraça com seu orgulho. Ele entregará você aos filisteus amanhã. Você e seu filho morrerão pela espada. Amanhã. Amanhã? Amanhã?
Veja que o profeta Samuel veio dos mortos, né? Profetizou de novo. Olha o exército do rei Saul perdendo. Lá está Saul, atrás dele. Esse é o rei Aquis. Jonatas! Pai! Deus me abandonou. Rei Saul morreu? Aqui está a coroa dele. O exército Davi já recebeu notícia. Príncipe Jonatas também morreu. Jonatas! 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 Teu adorno, ó Israel, jaz ferido sobre teus montes. Tombaram os valentes. Filhas de Israel, chorem por Saul e meu irmão Jonatas! Aí o exército inimigo foi lá atacar o castelo agora. E Davi foi lá salvar. Desculpe pela demora. Peguem os filisteus! Afugentamos os filisteus. Eles voltaram à terra deles. Vida longa ao novo rei de Israel, Rei Davi! Tá mostrando o casamento, mas na verdade quando ele fugiu ele já era casado já. A gente já viu isso. Deus nos encarregou de cuidar de todas essas pessoas, como um rebanho de ovelhas para um pastor. Nosso trabalho é conduzi-los a pastos mais verdes, seguindo os desígnios de Deus. Davi governou durante 40 anos. Ele foi o maior rei que Israel já conheceu. Amém, né? Amém. Gostaram do desenho? Amém, né? Agora eu quero ver alguns corajosos aqui para conversar comigo aqui sobre o rei Davi. Quem vai vir? Amém, né? Chega mais pertinho, cá. Não, você não. Você já está perto. Tem que ser o Lucas. Espera aí, levanta da cadeira um pouquinho. Levanta da cadeira um pouquinho. Tem que levantar porque está em cima do fio aqui. Aí chega mais pertinho de mim. Levanta a cadeira, rapaz. Espera aí, deixa eu arrumar. Isso aí, pronto. Chega mais perto, Lucas. Mais perto, pertinho da mesa mesmo. Isso. Então hoje a gente tem conosco aqui, fala seu nome. Franciele. Irmãzinha Franciele. Vitória. Irmã Vitória. Robert, vocês dois já participaram conosco, né? E o irmão? Lucas. Então tá bom. Quem gostou do desenho, levanta a mão.
E a história do desenho conta sobre quem? Mais uma vez, vamos lá. Davi. Conta sobre Davi. Rei Davi, né? O que aconteceu do desenho que você achou interessante? Ah, eu gostei foi disso. Eu gostei do Davi rei. Ah, quando ele foi coroado. Então, conseguiu o intento dele, né? Aquilo que Deus predestinou para ele, ele conseguiu ser rei de Israel, né? O que você gostou do desenho? De nada, nada, nada? Vai pensando aí daqui um pouquinho você fala. O que você mais gostou, Francielo? Gostei daquele ser rei, do Davi. Ah, também gostou dele ser coroado como rei. E você, Lucas? De tudo. De tudo? O Lucas pegou quase todos os capítulos, né? Que não pegou aqui, pega em casa. Para quem quer assistir os 6 capítulos, né? É só entrar na página da igreja, né? Escrever lá a Voz do Alarido e lá na seção vídeos. São 16 sessões que tem. Só aparece as 3 primeiras. Aí vai enchendo a página, vai aparecendo. Tá mais embaixo lá. Aí assiste aos 6 desenhos. Ainda tem aquele desenho de Sansão que foi exibido também. Acho que no canal a gente não julgou ainda não. Eu acho que no canal eu vou julgar a história toda. E então ele casou com quem? Quem quer levantar a mão e responder? Como é que chama? Como é que ela chama? Esqueceu? Vamos lá. Mical. Mical era o quê? O que ela era? Antes dela se casar. Princesa? Era uma princesa. E ela era filha de quem? Quem que era o pai dela? Saul. Ah, era o rei Saul. O rei Saul a gente já sabia que ele tinha um espírito maligno. Você sabia que o Saul tinha um espírito maligno, Francelo? Não. Não sabia? Sabia? Não sabia? Ele tinha um espírito maligno que deixava ele e tinha ciúme. Ele ficava, então ele ficava com ciúme de Davi. Ele tentou matar Davi. O Achilles. Ele tentou lançar lança, ele jogou a lança contra Davi, ele tentou matar Davi várias vezes, ele perseguia Davi. Quando Davi achou que estava sozinho, o que apareceu para ajudar eles? Quem lembra da história? O que apareceu para ajudar eles? Eles não, ele. Querendo falar. O Hobbit está querendo falar? Apareceu quantos guerreiros para poder ajudar ele? 400 os irmãos dele e mais 400 homens. A hora que o rei Davi percebeu que ele estava juntando uma pequena milícia, aí que o rei Saul, melhor dizendo, ficou bravo, e que atrás dele de um lado, atrás dele do outro, ele fugindo. Foi fugindo e se refugiou numa terra vizinha. Até que então, o que aconteceu ali? O que aconteceu ali, gente, no desenho? Quem que invadiu Israel para lutar contra Saul? Era um povo que queria conquistar Israel há muito tempo. Ninguém lembra? Era os... Golias era o quê? Ele era um... Filisteu. Era o quê? Filisteu, né? Então os filisteus invadiram Israel. É isso que a gente viu ali? Era assim. Você viu a música? Invadiu aquele exército. Mas só que o número dos filisteus era maior. Aí o que Saul fez? Ele ficou com o quê? O rei Saul ficou com o quê? Com medo? Você concorda que o rei Saul ficou com medo? Sim. Ah, ele ficou com medo, Vitória? Sim. E o que ele procurou, Lucas? O que será que ele procurou? Já que ele ficou com medo, o que ele procurou para poder ajudar ele? Samuel. Mas só que antes dele procurar Samuel, ele procurou o que primeiro? Um mago. Antes dele procurar a feiticeira, um mago para trazer Samuel dos mortos. O que ele pediu primeiro ali, será, hein? Vocês lembram? Ah, tá certo. Ele está certo, eu que estou errado aqui. Ele falou que primeiro procurou Samuel.
Aí ele foi lembrado de que Samuel tinha morrido já há alguns anos atrás, né? Aí ele procurou quem? Os sacerdotes. Vocês lembram nos capítulos posteriores que quando Davi se refugiou, o sacerdote foi e escondeu Davi, aí Saul ficou muito bravo e mandou matar os sacerdotes. Você gosta quando Saul fica bravo, né? Como é que ele fica assim, ó? Não é assim? É assim, né? Fica só lá assim no desenho, mostrando aqui rosto, todo enrugado, né? Aí o que aconteceu? Lembraram ele que então os sacerdotes ele havia matado. Aí que ele foi caçar a feiticeira. E a feiticeira trouxe quem então dos mortos? Quem que ela trouxe dos mortos, gente, que profetizou lá? Quem? Ele estava procurando quem? Vai, fala. Samuel. Então quem que apareceu lá? Pode falar. Quem que é aquele lá, que é a fumacinha que a gente viu lá? Era quem? Não sei. Era Samuel. E o que Samuel fez? Ele era profeta, então ele fez o quê? Não é promessa, ele fez uma profecia. Deu uma profecia. E quem lembra que profecia que ele deu? Hein? Porque o moço ia morrer. Ele falou que Saul ia morrer. E quem mais ia morrer? Jonatas. Jonathan. Falando, quem que é Jonathan? O amigo do Davi. Ele é mais do que amigo, né? Apesar que tem amigo mais chegado que o irmão, era né? O tipo de um irmão. Ele amava Davi como um irmão. E ele era o que de Israel? Um príncipe. Ele era príncipe também de Israel, certo? E todos nós sabemos que o profeta Samuel, antes dele morrer, quando Davi ainda era um jovem, ele foi ungido o quê? Ele foi ungido o rei de Israel. Então você concorda, Franciele e Vitória? Vocês concordam que, já que ele foi ungido rei de Israel, era da vontade de Deus ele ser rei, correto? Concorda? Ele foi ungido rei, então era da vontade de Deus ele ser rei, você concorda? Sim. Mas só que muita coisa aconteceu, inclusive Saul perseguindo ele. Verdade ou não? Verdade. É isso aí. Aí, então, o exército do rei Aquis, o exército dos filisteus, que eles fizeram para que então Davi pudesse ser rei? O que ele fez? Lá no desenho, só lembrar do desenho. O que ele fez? Matou ele. Matou ele quem? O rei Saul. O rei Saul, né? Você concorda que foi o rei Saul? Uhum. E matou mais quem? Jonathan. Matou Jonathan. Então a profecia de Samuel, que veio lá dos mortos, se cumpriu ou não? Cumpriu? Cumpriu. Concorda? Cumpriu? Uhum. Então era um espírito de mentira e de engano, que nem as denominações falam. Uma vez eu entrei numa igreja, numa escola dominical, vai escutando. Aí na hora que eu falei que tinha vida após a morte, aquela coisa toda, que tinha como trazer de novo alguém que já morreu, a vida não, mas falar com os mortos. E para que eu falei isso? Ninguém acreditou em mim. Ninguém acreditou. Mas a Bíblia não fala que é verdade? Fala ou não fala? Aí eu levei ele nessas passagens. Então era o profeta realmente de Samuel de fato. Era ou não era, Lucas? Você concorda? Concordo. Então tá bom. E aí então, depois que o exército filisteu acabaram com Saul, enfim, aí Davi então pôde ser rei e pôde viver um tempo com Mical. A joia? A história do rei Saul
de Jonatã, de Mical, de Davi, e ele sendo coroado. Então essa foi essas 6 edições aí do rei Davi. Vamos ler alguma coisinha na Bíblia? Vamos ler? Vamos? Vamos. Tá, o que você ia falar? Nada? Não, você ia falar alguma coisa. Ah, lá, peguei. Hã? Samuel. Você quer ler a passagem que invocou Samuel? Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver se a gente acha aqui fácil. Na hora que eu achar. Peraí. Vamos lá. Vocês lembram do livro? Qual livro? 1 Samuel. É onde está falando dessas histórias do desenho que a gente tem lido e que a gente tem visto lá através do desenho. E tem um monte, hoje eu não pus o mural ali não, mas também tem um mural com os desenhos pintados. Se vocês quiserem fazer um desenho para trazer quinzena que vem, faz. Né? Da história do rei Davi, dele com Mical. O tema não é namoro cristão, por isso que nós vimos o rei Davi com sua primeira esposa, que era Mical. Por que será que Davi casou com Mical? Você lembra? Lembra? Então fala pra gente aí. Porque quando Davi derrotou Golias, a mão da princesa foi prometida a ele. Ah, foi prometida a quem enfrentasse Golias e o destruísse. E Davi foi esse, né? Então tá bom, vocês estão afiados, estou gostando de ver. Aí, querendo Deus, né, se for da vontade de Deus, quinzena que vem, eu estando aqui, porque eu vou operar, viu pessoal? Mais uma vez, eu não sei se eu vou estar em condição de andar. Mas aí a gente vai fazer a exposição dos desenhos aqui. E vamos comentar sobre os desenhos. Falando sobre a história do rei Davi. Aqui, olha, vamos ler essa passagem então. Aqui, você vai ler esse vermelhinho aqui para nós. Pode ler isso aqui, pode ler isso aqui também. Fica direitinho aqui. Vamos prestar atenção, viu? Ele vai ler 1 Samuel 28, verso 8 e vai ler o 11 também. Vamos lá? Isso, só o vermelhinho aí. Esaú se disfarçou e vestiu outras vestes, e foi ele e com ele dois homens, e de noite vieram a mulher e dizem: peço-te que me adivinhes pelos espíritos de feiticeiro, me faças subir a que eu te dizer. A quem eu te disser, né? E no 11 agora. Que? A mulher então ler, dizer: aqui quem te farei subir, e dizer ele fazer-me subir a Samuel. Ah, então ele chegou lá, primeiro ele disfarçou, né? Você viu que... lá estavam disfarçados? Estavam? Estavam? Como é que ele estava disfarçado lá? Ele estava com uma... Capa. Ah, ele estava com a capa. Aí depois ele tirou a capa. Se a gente lê essa história, nessa época aqui em Israel, eu não sei se vocês sabem, bruxo, feiticeiro, agoreiro, era morto. Então por isso essas feiticeiras, essas adivinhas, ficavam só escondido. Quando apareceu que ele se manifestou como rei Saul, ela ficou com medo. Aí ele teve que insistir, não. Aí que ela fez, então, trouxe a Samuel. Ela era uma médium, essa que é verdade. É bem uma feiticeira, uma médium. Vamos ler outra passagem? Quem quer ler mais? Obrigado. Não, vamos dar oportunidade para alguém. Se alguém não quiser, aí você lê de novo. Quer ler? Quer ler? Não quer? Então vai.
O Samuel é o nosso leitor de hoje aqui. Vamos continuar essa mesma passagem aqui. Samuel é o profeta, né? Vamos lá. Quem? Eu não entendi. Davi também é lá da história. Vamos lá. Você vai ler agora o verso 16 pra gente. Só o vermelhinho, tá? Então diz Samuel: porque, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado, e se porque tem feito teu inimigo. Olha para a gente ver o que Samuel, quando veio dos mortos, falou com ele. Por que você pergunta a mim? Não sabeis a ti que Deus tem te deixado? E você vem perguntar para mim? Olha o que Samuel falou com ele. Continua aqui, vai lá, de novo. No 17 agora. Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te dizer, o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi. Duras palavras, né? E vamos ver aqui aonde ele profetiza, que você queria ler? No 19 aí, ó. E o Senhor entregava também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, o arraial de Israel, e o entregará na mão dos filisteus. Aí, ó, então ele profetizou. E amanhã tu e teus filhos e mais o arraial de Israel estará nas mãos do filisteu, e tu e teus filhos estarão comigo. Que coisa, né? Que coisa, gente. Você quer ler mais a última passagem? Topa, gente? E vai ler a última passagem para a gente aqui. Agora no 31. 1 Samuel 31, verso 6. Esse amarelinho aqui. E a beleza... Não, no 6 aqui, no amarelinho. Assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os seus homens morreram juntamente naquele dia. Amém. Então se cumpriu a profecia, né? Foi profetizado lá em 1 Samuel 28 e aqui a confirmação em 1 Samuel 31. Então aconteceu. Gostaram do desenho? Então, quinzena que vem, querendo Deus, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Só se eu não estiver aqui, aí não tem jeito, né? Mas aí que a coisa, vocês assistem mais coisa aí, vai ter mais atrações, vai ter mais coisa aí. Tá joia? Vamos lá. Obrigado vocês. Dá uma salva de palmas, Jesus. Pode sentar lá. Amém, né, irmãos? É bênção pura, sem mistura. Em vez de eu falar Robert, eu falei Samuel, né? Coloquei como profeta, né? Pensou? Tá profetizando. Sei que é bênção, né, meus irmãos? Ô Diego, você filma ali pra gente, faz favor? Centra bem aí. Opa! Não sei se deu isso. Estragou. Amém, né? Irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma pequena palestra para os irmãos. Quantas horas? 8 é de uns 20 minutos para a gente completar o tempo ali. Que é muita bênção.
Gostaria de falar com os irmãos, deixa eu ver se eu pego aqui. Está aqui. Eu fiz algumas perguntas para os irmãos ao longo desse encontro da juventude, onde a gente está falando sobre namoro cristão, e seria um tipo de palestra que acho que para todo mundo que quer casar, né, somente na mensagem, principalmente se é cristão ou não, deveria escutar, para não fazer tanta asneira que nem o mundo faz. O mundo hoje faz o que quer, vive da forma que quer, e vão levando a vida do jeito que querem também. Quando será que está instalado o casamento? Quando será que o casamento entre o homem e uma mulher está ligado no céu? A gente já viu isso no encontro, essa pepita de ouro. Quando será que está ligado no céu? Será que é quando o juiz emite o papel de casado? Será que é quando o sacerdote, né, fala, casa eles ali na cerimônia de casamento? Quando será que está ligado lá no céu? A gente já falou sobre isso aqui. Ninguém lembra? Quando a irmã ali disse, quando são feitos votos, quando a noiva resolve receber o noivo como seu legítimo esposo, e ele também resolve casar com ela, e eles fazem aquele voto de se amarem, de ficarem juntos, independente de sacerdote, independente de juiz, ali já está ligado no céu. Então a coisa é muito mais séria do que a gente pensa, né? Eu gostaria de ler algo aqui na mensagem para os irmãos, são perguntas e resposta número 3. Claro que quando a gente aborda esses assuntos aqui nessa palestra, nessas pequenas palestras, é uma coisa assim bem superficial, né? Bem superficial mesmo, porque assunto de casamento e de divórcio, esses assuntos de família, é gabinete pastoral. Então o que eu posso falar aqui é muito superficial, bem ali embasado na Bíblia, bem embasado na mensagem. Agora, qualquer coisa fora disso aqui, ou para mais ou para menos, fale com o seu pastor. Chama o seu pastor, olha, estou passando por isso, por aquele outro, o que o senhor me instrui a fazer, que tipo de conselho que o senhor pode me dar, porque o que mais tem no meio cristão é pessoas divorciadas, pessoas amaziadas, infelizmente é dessa forma, não deveria ser, mas é um casa e um separa, pega, larga, estica, puxa, que eu nunca vi. Por uma nação que se diz cristã, como o irmão Brana diz acerca dos Estados Unidos, e a gente leu aqui, o irmão Bruno leu aquele dia, ele falando acerca dos Estados Unidos, para uma nação que se considera cristã, ter tantos casos de divórcio, deveriam se envergonhar. Essa que é a verdade. O Brasil, que se diz uma nação cristã, também está no mesmo barco. E ainda mais dentro da igreja, um casa separa, são ministros com 2, 3 casamentos, ministra que nem existe na Bíblia, também casada 2, 3 vezes. Ontem a gente escutou uma palavra do Senhor Jesus aqui, a pregação de ontem, que muito falou acerca disso, que uma irmã, quando assume um púlpito, 90% ela está lançando o casamento dela por água abaixo, porque é espírito de homem, espírito de macho, 2 machos numa casa, o casamento é fadado à destruição. Irmãos, é só ver, que nem o pastor nos disse aqui, é só olhar, tudo quanto é tipo de ministra de altar, ver se o casamento não é destruído.
É 90%, né? E não deveria ser. Deveria estar dando bom exemplo. Está dando um mau exemplo, pessimamente. Porque está totalmente fora da Bíblia, mas muito, a 1 milhão de milhas longe da palavra de Deus. Exercendo o ministério através de dons, exercendo o ministério através de chamado, mas quem te chamou? Jesus Cristo que não foi. Ah, mas o Espírito Santo opera. Você nunca leu Mateus 24, 24? Você nunca leu Mateus 7? Você nunca leu Salmos? Eu não sei se é 65, me fugiu aqui. Os falsos ungidos, ungido também faz milagre. Olha o ministério da besta. Sinais, milagres e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos, é o que está em Mateus 24, 24. São pessoas ungidas com o Espírito Santo, mas com doutrina errada na boca, fazendo um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Vamos lá, perguntas e resposta número 3, parágrafo 154. Vamos ver o que a gente encontra aqui de bom. Foi feita a pergunta por Mombrana. Nós nos casamos há 21 anos atrás pelo juiz de paz. Foi isto errado? O Mombrana responde: o casamento pertence à casa de Deus. Começa, no 154. Aqui está quando você está realmente casado. Você se casa quando você vota para o outro. Viu? Quando você promete um ao outro que você tomará um ao outro, é aí que se instala o casamento. O juiz de paz pode te dar a licença. Isto é em termos legais, em termos jurídicos, né, irmãos? De viverem juntos como esposa e esposa. Mas quando você promete a esta moça e promete àquele homem que você viverá fiel, e ela e ele, você toma para o seu marido e você toma para casar então. Vocês concordam? E explique isto. Eu expliquei isso na semana passada. Eu creio que foi quando você a promete. Vem. Então, o que é feito na cerimônia de casamento, na presença de um sacerdote, é uma cerimônia daquilo que já aconteceu antes. É para testemunho dos demais. E o papel que o juiz dá é para legalizar a coisa juridicamente. Qual foi o primeiro casamento da história? Adão e Eva. Tinha lá sacerdote? Tinha lá um pastor? Tinha lá algum juiz? Tinha Deus. Tá joia? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. É bom nós prestarmos atenção. O irmão Brana está deixando claro aí o fundamento. O fundamento quando um promete para o outro. É quando um olha para o outro, ali já gera o fundamento de Deus ou do homem. Vocês sabem que quando eu conheci a Marlene, eu vim do mundo. E quando eu olhei para ela a primeira vez, e nós saímos, eu saí apenas para ficar com ela. E eu disse para ela: a gente vai sair aqui, vai beber umas, né, e tudo, mas é sem compromisso, a gente vai só dormir umas noites aí e tal. Não tem plano no meu coração, não. Deus ser sincero. Não, mas nada também dá por conta. Isso aí
vai namorar, dá uns beijos e acabou, cada um, né? Então, aquilo trouxe grandes consequências. Muitas brigas, porque não tinha o fundamento, não tinha firmeza para o futuro. Algo atraía nós dois para vivermos juntos, não aguentávamos ficar separados um do outro, mas eu não via futuro nela e ela não via em mim, porque até não tinha fundamento. Quando, sabe, você vê José e Maria, ele já estava desposado. O que tinha no coração dele? Sinceridade um com o outro, já estava pensando no lar, na casa, a coisa começou séria, lá na promessa, lá no coração. A pessoa começa um relacionamento aí no pecado, começa o alicerce, e claro que a coisa alinhou, chegou onde chegou hoje, mas você não sabe quantas cicatrizes eu carrego, quantas cicatrizes você poderá estar carregando ou vai carregar, por não parar antes de começar um namoro, antes de começar uma evidência no seu coração, olhar para a moça, para o rapaz, falar: Deus, isso vai começar certo. Para mim começar a namorar com esse jovem, eu quero Deus na vida dele, eu quero quantos filhos o Senhor enviar, se for da tua vontade, tanto que o horário é pouco. E é da mesma forma, não querer namorar. Hoje, o rapaz hoje quer namorar com a moça pelo corpo dela, é tão insensato isto. Ele deveria parar e pensar, depois de 2, 3 filhos, depois de certa idade, de 5 e 5 anos, esse corpo vai se deformar, e aí vou procurar outra bonitinha, outra corpinho magrinho. Está mostrando agora há pouco que as meninas, a foto da irmã Marlene, está ali a filha do irmão Ronaldo. A Marlene era um pouco mais magra que ela, um pouquinho só mais magra. Então, quer dizer, eu vou casar com ela sabendo que daqui a pouco ela está com ruga, eu vou modificar. Eu era do corpo do Wesley, da Marlene, quando eu casei com ela, um pouco mais. Hoje eu estou aqui mais, né? Mais esbelte. A barriguinha está aqui do lado do bojo, aquela coisa toda, né? Você está entendendo? Né? Pé de pato, pé de galinha, vai embora, né? Com essa coisa boa. Mas o amor permanece, porque lá no fundamento, no princípio, como a Bruna está falando aqui, quando eu fui desposar dela, quando eu entendi que eu busquei de Deus, que eu sofri depois de tantas feridas, de tantos erros, de tantos adultérios, e a coisa é que eu fui entender que Deus tinha ela para mim e eu para ela até o final da vida. Você está entendendo, igreja? Mas por que isso não começou antes? Quando eu olhei para ela pela primeira vez, ela olhou para mim. E é isto que nós temos que fazer. Estamos responsabilizados, vocês jovens, nós responsabilizados de ensinar seu exemplo. E você ter essa responsabilidade. Quando você olhar para uma jovem, olhar para um jovem, uma jovem, eu vou estar realmente esposado? E o que está no meu coração? O que está passando aqui? É apenas um caso, um relacionamento, uma prostituição, uma fornicação? O que é? O que está no seu coração? Então você sabe o fundamento, você sabe o que vai acontecer nessa caminhada. Se você pôr Deus no princípio, você vai ver um com o outro, a bênção é certa. Mombrana conta uma experiência que ele teve aqui com o próprio Billy Paul. Isso aqui é interessante. A pergunta me foi feita outro dia, a partir do 156, perguntas e resposta número 3. É um anulamento o mesmo que um divórcio? Então, quando a gente... um anulamento, quando a gente anula um casamento, né, diante do juiz, é o mesmo que um divórcio? Quando você me faz essas perguntas, amigos, você não sabe o que isto faz comigo. Eu tenho muitos amigos assentados aqui que se casaram 2 ou 3 vezes. Imaginam você o que estou falando do meu próprio filho Billy Paul. Separaria eu Billy Paul? Claro que não.
o Billy Paul casou-se com uma mocinha e veio e disse: papai, eu vou me casar. Eu estava lavando meu carro, eu disse: você vai bater com a cabeça na parede. E simplesmente continuei lavando o meu carro, assim. Ele disse: eu vou me casar. Eu disse: vai em frente, né? Simplesmente continuei do mesmo jeito. Ele saiu por ali e disse à sua mãe, e a sua mãe riu dele. Vocês sabem como o que ele fez? Fugiu com esta mocinha e ainda estava fazendo o primário e se casou. Nós anulamos o casamento, o pai desta menina e eu. Nós anulamos o casamento, mas ele estava casado do mesmo modo. Porque quando um promete viver com outro o resto da vida, tomá-lo como esposo e vice-versa, aquilo já está ligado no céu. Então não vai ser o papel de um homem, o juiz, que vai falar: ó Deus, meu papel vale mais, então está desfeito. Existe isso. É por isso que o casamento deveria pensar antes, aquilo que a gente viu aí, aquele dia que a gente reuniu os irmãos aqui e fez aquele perguntas e respostas falando sobre casamento. É até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Eu falo nos anais da Bíblia. Bem superficial, a grosso modo, na batida do martelo, tanto para homem quanto para mulher, até que a morte os separe. Todo e qualquer caso extra isso deve ser conversado com um pastor que entenda de Bíblia. Porque também, se conversar com um ministro que não tem essa revelação bíblica, vai te instruir de forma errada. Mas converse com o seu pastor, é gabinete pastoral. E ele continua falando: ele veio até mim com a moça e com a qual ele vive agora, e é a minha nora. E ele disse: papai, você me casa? Então, quer dizer, passou-se os tempos, né? Ele já não estava com aquela mocinha do primário mais, já era um homem formado, tinha conhecido, passou-se tempos. Ele conheceu outra moça e queria que o irmão Brana fizesse o casamento dele. Eu disse: de modo nenhum. Este é meu próprio filho. Não acham vocês que isso me corta o coração? Quando eu o embalava em meus braços e fazia tudo o que eu podia fazer, e foi ambos, pai e mãe, para ele. A gente sabe que a mãe do Billy Paul faleceu, né? Faleceu na enchente, aquela coisa toda, e o irmão Brana, ele ficou um tempo sem estar casado. Então ele teve um período que ele foi pai e mãe para o Billy Paul, é o que ele está testemunhando aqui. E ele continua dizendo: meu filho está sentado aqui ouvindo, minha nora e meu netinho assentados aqui agora. Mas eu lhes digo que está errado, porque eu tenho que fazê-lo, estou preso a esta palavra. E eu digo: você foi casado por um juiz? Você deveria ter sido casado em uma igreja, pelo ministro, porque lá atrás nós acabamos de ver que o casamento pertence à igreja. Esta é uma coisa decente para um cristão fazer, mas sendo que você já fez aquela promessa e o voto, e se casou há 20 anos lá atrás, ele falando acerca do Billy Paul, eu penso que isso está bem. Eu vou aqui pular mais aqui um pouquinho. Agora eu estou no 165. Meu próprio filho, que está aqui, esteve comprometido com uma menina. Mesmo que não teve uma cerimônia que ele disse sobre ele, não importa se ele viveu com a mulher ou dormiu com ela, a menina, ou seja, o que foi, quando ele fez aquele voto,
ele estava casado, independente da cerimônia. É o que aconteceu com Adão e Eva. E nós já vimos aqui que Eva traiu Adão. Eu não vou entrar em detalhes agora, que vai fugir muito do nosso contexto, mas nós já vimos. É só rever as palestras passadas. Nós temos que ser honestos. Não, aqui. Esta é exatamente a verdade. Ele estava casado quando ele fez aquela promessa. Se fosse eu, era a mesma coisa. Tremendo isso aqui, né? Só para a gente terminar aqui, para a gente não alongar muito, perguntas e resposta número 2, vamos ler aqui que o irmão Brano nos instrui, a partir do parágrafo 193. 193. Estou com muita coisa aqui. Pergunta que foi feita por irmão Brana na ocasião. Irmão Brana, qual é o significado de um anulamento? A gente está livre para casar-se ou isto é só outra palavra para divórcio? Gostaria de alguma informação sobre isto. No 193, pergunta e resposta número 2 agora. Posto que tomem este voto, estão casados. Tal como um moço promete a uma moça casar-se com ela, sobre boa fé. Ele está obrigado para com essa moça. Ele está tanto quanto casado com ela. O único que faz a lei é dar uma declaração de direitos para viverem juntos, para reter-lhes que sejam marido e mulher consensuais. Porém, quando um homem diz a uma mulher: amor, me casarei contigo e te tomarei como minha esposa, me tomarás? E ela o toma, estão casados. Teu voto é sagrado de todos os modos, e isso é o que te casa. Não há pregador que te possa casar, nem magistrado ou nenhuma outra coisa. É tua própria promessa a Deus e a este homem. Quando prometes, estás casado. José, marido justo, ele está falando de José aqui, marido de Maria. Seu marido desposado já lhe era seu marido, mesmo estando desposado. Então o que ele fez? Ele ilustrou isso que ele estava falando, ele embasou com as escrituras. Por que José tentou largar Maria secretamente? Ele não sabia que o que estava no ventre dela era do Espírito Santo. E ele, como homem, falou: eu estou desposado, estou noivo, em outras palavras, né? Para trazer no nosso linguajar aqui dos nossos tempos, do nosso dia, aqui do Ocidente. Eu estou noivo, eu não fiquei com ela, ela está grávida, com certeza ela me traiu. Mas se ele fosse levar isso ao conhecimento público, o que iria acontecer com Maria? Ela seria apedrejada. E ele a amava, ele não queria isso. Então ele resolveu deixá-la secretamente. Todo e qualquer pessoa que visse ela grávida e soubesse que ele deu no pé, era como se ele tivesse engravidado, a tivesse engravidado e desse no pé. Não tivesse feito o papel de marido. Então a culpa cairia nele. De certa forma, a Bíblia mostra que mesmo desposada, está casado. Porque já há um voto, já é prometido. E o voto é mútuo. Não é aquele voto que a mulher não quer e o rapaz quer, ou vice-versa. É mútuo. A gente viu o casamento lá atrás, Gênesis 25, não é? Esse mesmo que a gente estudou? Me fala a memória aqui. Foi atrás e ela quis ir.
A gente vai ver muita coisa boa aqui. Vamos ler só mais um pedacinho aqui. Já casados, ele já havia prometido. A senhora se compromete a casar-se com esse moço, estás obrigada a fazê-lo. Então o irmão Brando está respondendo aqui a pergunta, né? Se casas com outro depois dessa obrigação, estarás vivendo em adultério. E note, a mesma coisa a um moço prometendo casar-se com uma mulher. Não prometas a ninguém, a menos que intentes permanecer com isso. Nós acabamos de ler que o voto é sagrado. Recordem, para isso está a Bíblia. José prometeu casar-se com Maria. Leia as leis do Antigo Testamento sobre isso. A lei do Antigo Testamento: se prometias casar-se com uma mulher e te casavas com outra, adulteravas e expulsavam-no do acampamento. Sim, Senhor, tens que guardar tuas promessas, quanto prometes isso a uma mulher. Ela é um pequeno vaso sagrado, e isto é para trazer filhos ao mundo de novo. Por conseguinte, quando te prometes a ela, deves casar-se com ela. Então, mais uma porção aqui da mensagem, né, irmãos? Embasando isso com as Escrituras, né? O casamento é até que a morte o separe. Quando se está casado, no voto, porque o voto é sagrado. Tá joia? A gente poderia ver muita coisa boa, o tempo não permite, né? Vimos aqui para que é o casamento na justiça, né? No juiz, no magistrado. Vimos sobre a anulação de casamento também. A gente podia ver sobre votos renovados. E poderíamos ver também na parte de divórcio e outras coisas que a gente, querendo Deus, a gente fala outra hora. Tá joia? Deus abençoe os irmãos. Está sobre votos com boa. Presta atenção? Sentido? Fé. Obras. A fé tem que ter obras. Então as obras estão a fé e as obras estão lá no coração. Um para com o outro. Isso começa lá quando começa a olhar. Você já começa um pelo outro pensar. Isso aí. Está na mensagem aqui com a mensagem? Pergunta e resposta número 2, né? E o parágrafo 193. Seguro, eles estão casados. Porque tomem este voto, estão casados. Tal como a moça, né? O moço promete uma moça casar-se com ela sob a fé. Ele está obrigado para com essa moça. Então é bom pensar antes as obras, a intenção no coração, que tem para com a moça. Não é para com a beleza dele ou dela, o que é. Há um reino a cumprir ali, é um tipo da igreja e Cristo. Por isso que a mulher é submissa ao marido, não é porque ele é bom, é ruim, é porque ela representa o tipo da igreja e ele o tipo de Cristo. São todos dois já responsabilizados, né? Sério, né? Efésios 5, 20, 21, 20 em diante, né? Então a coisa assim é muito séria. Então a pessoa vai tomar a santa ceia, o pão, o vinho, tipo. A esposa, tipo. A igreja, o marido responsabilizado também, tipo Cristo. Comunhão, né? Coisa é bem séria. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Agradeço o irmão Rafael, agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Agradeço a presença de cada um, vocês irmãos internautas. Amém? Que Deus continue abençoando vocês, né? E lembrando que amanhã é escola bíblica. Amém? Em nome de Jesus Cristo, nós vamos estar aqui falando e aprendendo mais de Deus. Senhor Deus e Pai amado, nós estamos agradecidos no nome do Teu Filho amado, meu Deus. Abençoe poderosamente os pais, as mamães, os avós, toda a família, meu Deus, todas as crianças,
sejam eles recompensados e abençoados, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, igreja? Nós esquecemos da ofertinha, não é verdade? Então vamos lá então? Vamos. Irmão, obreiro, irmão Geraldo.